em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência, que a gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança, a gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde deles. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Acreditando nisso, isso que eu tô vendo? Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ei! Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura de fato de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela vai falar, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter
um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara, porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro passou a ser inseguro, né, e você não teve esse reconhecimento, demorou às vezes anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato, né? Então é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável. Especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. E deveria. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim, sim, Fel. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular. Os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé, que tem tudo, está sendo exposto a tudo. Não está seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? De cara, eu diria que pode ser tarde demais. Depois. Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você.
Eu acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu o conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso. Eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza com um self muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor para... E aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda, assim, protetor, que vai proteger ela. Não, ela tá 100% de fora para dentro. E criança pede limite. Não dá pra gente pensar que a criança vai, enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidades de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém sobre, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo? Ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram, e sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar, de ter dificuldade de falar sobre, e aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros, e uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado, porque a família escolher um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança ou a pessoa mesmo é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança ou para um adolescente ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância, que sente vergonha, às vezes nunca falou para ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado? Qual recado ou qual conselho você daria para esse indivíduo? Eu acho que são dois movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar. Para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Obrigado Eu por ter agradeço. vindo. Muito bom. Obrigada.